Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Após falhas mecânicas, ferry-boat José Humberto tem operações suspensas. Vamos falar também sobre a importância de doar órgãos e alerta no trânsito. Em São Luís, cresce o número de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro. Já no quadro Sala de Entrevista, tem um bate-papo sobre a importância da literatura para a formação das crianças. O nosso telejornal está no ar. No município de Codó, assaltantes invadem propriedade rural, levam armas e agridem moradores. As câmeras de segurança registraram toda a ação. Polícia Civil segue em busca de consultor jurídico desaparecido. Vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. Em Codó, uma dupla de criminosos invadiu uma casa, agrediu um morador e ainda roubou as armas de fogo da vítima. O crime aconteceu na zona rural do município. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Um dos assaltantes ameaça o morador com uma arma de fogo. A vítima tenta se defender, mas é dominada pelos criminosos. Equipes da Força Tática conseguiram prender um dos envolvidos na noite de ontem. A EMAP anunciou a suspensão das atividades do ferry-boat José Humberto. O motivo são os frequentes problemas com a embarcação, como atrasos em viagens e falhas mecânicas. Só neste mês, o ferry ficou à deriva 2 vezes. Foi aberto um procedimento administrativo para investigar as ocorrências. A Polícia Civil segue à procura de Samuel da Silva Araújo, desaparecido há quase uma semana em São Luís. Segundo familiares, Samuel saiu de casa no último dia 12 de outubro, afirmando que voltaria no mesmo dia. A principal pista é o carro dele encontrado em São José de Ribamar na última terça. O Instituto de Criminalística está fazendo a perícia do veículo. A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa está acompanhando o caso. Samuel é consultor jurídico, assessor e pai de 3 filhos. A Polícia Federal deflagrou uma operação de combate ao abuso sexual infantil no município de Sucupira do Norte. Eu chamo agora então o repórter Eric Souza, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Eric. Oi, Ana, boa tarde para você que está acompanhando o Jota. Pois é, mais uma prisão aí relacionada a casos de abuso sexual infantil em operação realizada pela Polícia Federal aqui no estado. E essa foi batizada pela PF como Conteúdo Proibido 2 e foi iniciada hoje de manhã, quinta-feira, dia 19, no município de Sucupira do Norte, como você disse, cerca aí de 520 quilômetros aqui da capital. E, Ana, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa desse indivíduo, na casa desse suspeito. Foram apreendidos lá basicamente conteúdos tecnológicos, computador e celulares, justamente para ajudar nessas investigações, e foi feita a quebra de dados telemáticos. Para quem não sabe, dados telemáticos são aquelas informações online às quais naturalmente a gente tem direito ao sigilo, como por exemplo as nossas mensagens em aplicativos como WhatsApp, Telegram ou até nas redes sociais. Então normalmente a gente tem direito ao sigilo, só que quando acontecem situações como essa, por questões de investigação criminal, a Justiça tem o direito de pedir a quebra desse sigilo e ter acesso às informações também para facilitar em casos de investigação. O delegado James Miranda, da Delegacia Federal de Caxias, que foi a delegacia responsável pelo caso, gravou um vídeo e explicou um pouco melhor sobre essa situação que aconteceu hoje de manhã. A gente vai ouvir a fala dele agora, Ana. Por meio de técnicas avançadas de investigação, a Polícia Federal conseguiu identificar que um usuário do estado do Maranhão, por meio da Rede Mundial de Computadores, estava enviando arquivos de pornografia infantil para outros usuários situados em outros países do mundo, dentre eles México, Estados Unidos, Canadá
Então, Ana, os investigados podem responder pelos crimes como armazenamento e disponibilização de conteúdo pornográfico infantil e a pena pode chegar aí até 10 anos de prisão. Obviamente esse caso está sendo investigado porque mais pessoas podem estar envolvidas. Mas qualquer novidade, aí, qualquer novo fato sobre essa situação, a gente traz aqui no JTV UFMA para você. Por enquanto é isso, Ana, volto contigo no estúdio. Obrigada, Eric. Olha, com certeza você de casa já deve ter escutado a famosa frase "se beber, não dirija". Essa frase, gente, representa um alerta muito importante para salvar vidas, mas muitos condutores ignoram o significado dela. E uma prova disso é que vários motoristas já se recusaram a fazer o teste do bafômetro na capital maranhense. Carros, motos, ônibus, pedestres. No vai e vem registrado todos os dias no trânsito, um dado que preocupa. São Luís é a terceira capital do Nordeste com o maior número de infrações envolvendo bebida alcoólica. De acordo com o Detran Maranhão, de janeiro a outubro deste ano, 529 condutores foram pegos dirigindo alcoolizados. Mas um outro dado chama ainda mais atenção. 1.529 pessoas foram abordadas, mas não fizeram o teste do bafômetro. Isso é um indicativo de que os condutores, mesmo sabendo que violaram uma regra, preferem não assumir a responsabilidade. Na grande maioria das vezes está implícito que a pessoa bebeu, né? Porque não quer fazer o exame de dosagem etílica do organismo. E isso é preocupante. A gente precisa trabalhar isso na cabeça da população, que são duas coisas que são totalmente opostas. Álcool e direção não combinam, e isso é uma mistura que causa morte. O Detran trabalha em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e as operações conjuntas para cumprimento da lei seca são importantes ferramentas de conscientização. A ideia da Operação Lei Seca, por exemplo, a nível do Estado do Maranhão, é coibir os abusos, é mostrar para as pessoas de que a mudança está dentro de cada um e que ele deve fazer parte dessa mudança com práticas positivas para o trânsito. Desde que a lei seca foi implementada no Maranhão, cerca de 12 mil irregularidades envolvendo álcool e direção foram registradas. Essas ações elas visam retirar de circulação motoristas que possam dirigir embriagados e com essa sensação de embriaguez pode causar algum acidente ou alguma morte no trânsito. Mesmo se recusando a fazer o teste do bafômetro, o condutor recebe as mesmas punições do motorista embriagado que faz o teste. A multa é de R$ 2.934,70. O motorista pode ter o direito de dirigir suspenso por 12 meses e, como medida administrativa, o veículo e a carteira ficam retidos. Pois é, vamos evitar tragédias. A sua vida e a do próximo valem muito mais do que qualquer tipo de bebida alcoólica, né? E por falar em vidas, no Brasil, mais de 65 mil pacientes estão na fila de espera para transplantes de órgãos. Para realizar esse gesto tão importante e solidário, primeiro é essencial manifestar esse desejo aos familiares. Quem doa órgãos e tecidos cultiva esperança, pois quem recebe essa doação, quem recebe esse gesto de amor, fica com um sentimento de recomeço de vida. Há 10 anos, a Nayara recebeu o diagnóstico da GESF, uma doença que afeta o funcionamento dos rins. Eu recebi o diagnóstico muito cedo, eu tinha 13 anos, então eu não compreendia muito bem. No decorrer do tempo que eu fui conhecendo, estudando a doença, é que eu fui entendendo a gravidade e o quanto isso ia interferir na minha vida. Aos 18 anos, ela começou o tratamento de hemodiálise, o que exigiu dela ainda mais esforço para conciliar o tratamento com a faculdade de medicina. Foi muito difícil conciliar, porque eu fazia hemodiálise à noite, no horário da noite, de 8 à meia-noite, então eu tinha que acordar muito cedo também, tipo às 5 da manhã, e estar aqui cedo. E era muito cansativo, mas graças a Deus os meus colegas de turma, eles sempre me ajudaram, os professores sempre me ajudaram e assim eu consegui chegar até aqui. A gravidade da doença fez com que Nayara precisasse de um novo órgão. Foi então que ela entrou na fila de espera por uma doação, aqui no Hospital Universitário Presidente Dutra.
No Maranhão, o Hospital Universitário é o único credenciado pelo Ministério da Saúde a fazer 5 tipos de transplantes de órgãos: coração, tecido ósseo, rins, fígado e córneas. E a fila de espera é grande. Só no Maranhão, 822 pacientes aguardam pela doação de córneas, 252 na fila de espera por um rim e 4 pacientes aguardam a doação de fígado. No total, 1.078 pessoas estão na fila de espera, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. O Hospital Universitário fica com o desafio de convencer a população da importância de doar, já que, segundo a legislação brasileira, a palavra final é da família, mesmo que a pessoa tenha manifestado interesse pelo ato. É importante ter uma conversa franca, baseada em muito respeito com seus familiares, sobretudo os familiares de primeiro e segundo grau, cônjuge e a união estável comprovada, porque no momento devido, somente eles é que poderão autorizar ou não o processo de doação. Para se ter uma ideia da demora na fila, a Nayara ficou quase 10 anos esperando pelo rim. Só agora, em maio, é que ela recebeu o novo órgão. Um alívio para quem passou quase uma década sem aproveitar a vida da melhor forma. O transplante ele me devolveu uma vitalidade que talvez eu nem lembrava mais que eu poderia ter. E aí agora é uma vida com menos restrições, é uma vida em que eu posso beber água, eu posso viajar, eu consigo suar, eu consigo fazer atividade física, então a diferença é 100% diferente. Mais informações para a doação de órgãos você encontra nas mídias sociais do Hospital Universitário. E foi sancionada a lei para proibir plantações em larga escala nos municípios que integram o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Foi sancionada a Lei de Proteção Ambiental da região dos Lençóis Maranhenses, com o objetivo de proibir novas plantações de larga escala nos municípios que integram o parque. Hoje está assinando uma lei que vai garantir essa proteção, vai restringir, a expansão da soja, do eucalipto, de monoculturas que venham a prejudicar os nossos mananciais hídricos, que venham prejudicar a nossa chapada, justamente para preservar a nossa beleza natural. A lei é de autoria da deputada e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Vale. O documento foi sancionado pelo governador Carlos Brandão em um evento em Barreirinhas. A preservação desse parque ambiental. Isso aqui é um patrimônio que com certeza vai ser patrimônio natural da humanidade, a Unesco está analisando, e eu não tenho dúvida que nós temos que preservar, porque a maior fonte de renda, não só de Barreirinha, mas para todos os municípios que estão nos Lençóis Maranhenses, é o turismo. E a gente tem feito um trabalho enorme para atrair o turista para o nosso estado. As áreas de preservação dos municípios de Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz, que fazem parte do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, passarão a ser protegidas pela lei, contribuindo para a preservação e conservação do meio ambiente. Veja a seguir a contribuição da leitura na formação das crianças. Essa é a nossa temática do quadro Sala de Entrevista. A jornalista Luísa Rabelo conversa com a escritora e psicopedagoga Natália Rissani. O nosso telejornal vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta e neste mês de outubro foi celebrado o Dia Nacional da Leitura. Gente, a leitura é um alimento para a alma, é uma porta para um mundo de conhecimentos e descobertas sem fim, né? A leitura ajuda a formar cidadãos. E sobre a contribuição da leitura na formação das crianças, a jornalista Luísa Rabelo conversa com a escritora e psicopedagoga Natália Rissani no quadro Sala de Entrevista. Aumenta o nosso entendimento e as fontes de conhecimento, além, claro, de expandir o vocabulário. A prática da leitura traz esses benefícios e muitos outros que eu converso agora com a Natália Rissani, ela é escritora e psicopedagoga, que nos traz mais detalhes aí sobre o Dia Nacional da Leitura. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui na nossa sala de entrevista. E para a gente começar, eu falei aí de alguns benefícios, né, da leitura. Quais seriam os outros? Bom, os benefícios da leitura, eles perpassam por várias faixas etárias, né? Quando a gente fala da leitura, a gente fala de um mundo de imaginação, de criatividade, de tudo aquilo que possa despertar no sujeito aprendente. Eu falo sujeito aprendente porque perpassa pela infância, pela adolescência e pelos jovens e adultos que também estão nessa fase de aprendizagem. Então, o benefício da leitura desperta a criatividade, desperta a inteligência e desperta o senso crítico para a formação da cidadania, que é um dos pressupostos básicos para a educação conforme os dispositivos legais que regem a educação brasileira. E aí, Natália, o Dia Nacional da Leitura foi instituído lá em 2009. Eu queria saber de você, enquanto escritora, enquanto psicopedagoga, qual é a importância de se ter um dia especialmente para isso? Valorizar a cultura leitora. Historicamente, a gente tem uma sociedade que, eu não vou dizer que não lê, mas que não tem fortalecido o hábito da leitura. E aí, quando a gente institui um dia, a gente valoriza essa leitura, a gente valoriza essa cultura, a gente valoriza os escritores, sobretudo os escritores locais, e a gente valoriza o cidadão enquanto pessoa que tem competência leitora. E aí a gente precisa fortalecer as práticas de alfabetização. O fortalecimento dessas práticas de alfabetização podem se dar justamente com as leituras de conto, de poesia, de poema. Hoje, na educação de jovens e adultos, por exemplo, nós temos como estratégia didática o conto de fadas, que é uma literatura riquíssima para que os adultos eles possam ter uma melhor aprendizagem aí na alfabetização. Então, esse dia da leitura, ele vem fortalecer essa cultura, ele vem fortalecer esse hábito da leitura e vem destacar, né, um dia para que a gente possa refletir sobre a nossa cultura, os nossos hábitos, o nosso costume de ler, sobretudo numa era digital que vem sendo influenciada fortemente aí pela globalização. Você falou de era digital, quando a gente fala de leitura, a gente pensa muito aí nos adolescentes, nos jovens, mas esse estímulo deve nascer já na primeira infância, né? Com certeza. E hoje a gente tem crianças de, 0 a 2 anos, que é a primeira infância, que é a criança aí que está no período sensório-motor e que já tem acesso ao celular, né? E isso prejudica os hábitos dessa criança em todos os sentidos, sobretudo o sono, que mais tarde pode desencadear, inclusive, um transtorno para a aprendizagem, consequentemente para a leitura. Então, é importante a gente verificar essas questões e incentivar a criança hoje a imergir no mundo da leitura, né? Não propriamente no celular, mas propiciar um ambiente leitor. E isso é um papel da escola, mas, sobretudo, da família, né? O pai que lê, a mãe que lê, o quarto que tem muitos livros, a sala que tem muitas revistas, gibis, Maurício de Souza, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, enfim, um ambiente leitor para que essa criança na primeira infância, ela já comece a se familiarizar com esse mundo encantado que é o mundo da leitura. Agora, gente, eu comecei, falando aqui na apresentação da nossa entrevistada, que ela é escritora. E ela tem, um dos livros da Natália é esse aqui, o Fantástico Mundo de Willy, e ele traz vários temas, né, Natália, atual, como, por exemplo, amizade, preconceito. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Fantástico Mundo de Willy vem trazer pra gente um pouco sobre a deficiência visual, né? Conta a história de um príncipe que perdeu a visão com um acontecimento inusitado e ele tinha 2 amigos, né? Um desses amigos não entendeu o que foi essa deficiência e a outra amiga deu muito apoio. Então fala sobre amizade, fala sobre preconceito, fala sobre estigma da sociedade, onde todos diziam como é que ele pode ser rei, como é que ele pode virar um rei nessas condições, né? E aí a gente vem desmistificar essas questões de que a pessoa com deficiência ela não é capaz, né? Porque ela é.
E aí o Fantástico Mundo de Willy vem trazer para nós muitas lições, para nós enquanto adulto, e para a criança conhecimento acerca daquele amiguinho, daquele colega que ele convive e que tem alguma especificidade, alguma deficiência. O livro é bastante colorido, né, Natália? Eu acho até mesmo para estimular essa leitura. Eu queria saber onde é que as pessoas podem encontrar esse livro. Bom, o livro está disponível agora na AMEI a partir da semana que vem, fica lá no São Luís Shopping, e também está disponível no site editorial da The Books. E em breve também já estará disponível na Amazon, junto com o título Estela também, que é um outro título já publicado previamente. Tá aí, gente. Então é o hábito da leitura, falar sobre temas atuais, temas pertinentes. E é isso. Natália, muito obrigada por sua entrevista. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também a Natália. E para incentivar ainda mais a leitura, vamos relembrar, gente, que está acontecendo mais uma edição da Feira do Livro, que segue até o dia 22 de outubro, na Praça Maria Aragão. E ainda falando sobre cultura, arte, o Festival Música na Estrada está em São Luís. O projeto percorre o país com grandes produções teatrais e ações de formação. Ontem, a companhia Cisne Negro apresentou os espetáculos Zig e Trama. E hoje, o Quinteto Vila Lobos apresenta um espetáculo em celebração aos 70 anos de trajetória. Gente, a programação é totalmente gratuita e acontece no Teatro Arthur Azevedo a partir das 8 horas da noite. Mais informações você encontra no site do teatro. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.